Meus irmãos, meus mestres, nessa bendita hora, chegamos até a nossa querida Neiva. O período letivo do Cristo Jesus se aproxima do fim. A escola do caminheiro, a grande escola do caminho, organiza as provas finais de quase 2000 anos de lições. Os mestres planetários preparam as baterias para os exames finais. Os alunos sofrem a expectativa de fim de curso e espíritos ansiosos aguardam o término da jornada. Outros, do lado de fora, fazem o vestibular para o ingresso na escola da vida do planeta Terra. Humildes trabalhadores enfrentam os testes para verificar sua eficácia. Seta branca, superada sua faixa encarnatória, mas sempre no comando da missão, prepara um espírito, um ser humano capaz de transmitir sua mensagem. Em 1925, nasce no Brasil uma menina que se chamou Neiva Chaves Celaya. Mais tarde, meus irmãos, meus mestres, em 1957, com 32 anos para 33 anos, revela-se sua clarividência. Em 1959, ela dá início à sua missão, a missão de Seta Branca. Ela se liga à sua própria experiência de muitos milênios, sintetiza seus conhecimentos, atualiza com o mestre Mahan no Tibete, recebe a força dos Equitumãs, a ciência dos Tumuxis e atualiza os Jaguaras, adaptando o trabalho das antigas civilizações do homem do século XX. Ela cria a figura inovadora do doutrinador e coloca em funcionamento a corrente diana do espaço, com seus 7 raios e suas linhas. A corrente diana do espaço com seus raios e suas linhas. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Mais uma vez, Seta Branca está em ação, desta vez através da clarividente Neiva. Vamos falar um pouquinho sobre a grande clarividente, a clarividente Neiva. Tia Neiva desencarnou em 15 de novembro de 1985. Sua figura, Tia Neiva, como ela era chamada por todos que a conheciam, era simples e humana. Se considerava a mãe de todos e liderava com seu amor e carinho. Meus irmãos, meus mestres, mas por trás dessa criatura simples existia um fenômeno que escapava a qualquer classificação científica ou religiosa conhecida, que não era explicada nem mesmo pela palavra clarividente. Ela vivia e operava em vários planos simultaneamente e com plena consciência em cada um desses planos. Ela podia visualizar o passado e o futuro e manifestar sua visão em termos racionais. Podia ver e conversar com seres de outras dimensões, tanto nos planos superiores como nos planos inferiores da nossa condição na Terra. Ela vivia na personalidade e na individualidade ao mesmo tempo. Nós, os seres comuns, vivemos na personalidade e apenas vislumbramos a nossa individualidade em parcos fenômenos mediúnicos. Ela era médium universal, isto é, tinha toda a mediunidade conhecida das ciências mediúnicas. Ela conhecia toda a iniciática fundamental,
os alicerces de todas as religiões e operava fenômenos que a habilitava a iniciar outros seres humanos. Conforme os fundamentos dos grandes iniciados, somente um iluminado pode iniciar a outrem. Ela era uma iluminada. Meus irmãos, meus mestres, vamos falar um pouquinho sobre o nosso vale, o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer é um aprazível local situado na zona rural de Planaltina, Distrito Federal, distante cerca de 50 quilômetros do plano piloto de Brasília. Ele foi escolhido pelos mentores da corrente indiana do espaço para a realização da missão de Paz Seda Branca. No ano em que esse pequeno livreto está sendo escrito, que está sendo nesse momento lido por mim, em 1989 a missão completa 31 anos. Portanto, o Vale do Amanhecer tem cerca de 22 alqueires e o formato de um triângulo formado por os dois córregos e a rodovia Distrito Federal 15. Nele foram edificados o Templo do Amanhecer, o conjunto iniciático chamado Unificação e cerca de 700 residências, restaurantes, oficinas, lanchonete. A comunidade compõe-se de cerca de 4.000 pessoas, sendo este o número máximo previsto para moradores fixos. Mais da metade da população é de pessoas carentes, em sua maioria menores de idade, tendo também um orfanato que abriga mais de 200 crianças. Meus irmãos e meus mestres, esses dados hoje estão suplantados. Hoje, a estatística mostra uma grandiosidade dentro desse Vale do Amanhecer. O Templo do Amanhecer é uma construção elíptica de pedra e alvenaria com cerca de 2.400 metros de área coberta. Seu arranjo interno é inteiramente original, seguindo normas traçadas pelos mentores através de Tia Neiva. Sua lei principal é a funcionalidade. Tudo lá é funcional. Ele é utilizado por cerca de 70.000 pessoas por mês, entre médios e clientes. Meus irmãos e meus mestres, a estatística mostra hoje que é muito mais. O Templo do Amanhecer permanece aberto às 24 horas do relógio, 24 horas por dia, havendo, portanto, pronto atendimento para quem quer que o procure.